Então, a gravação. Ok, Boa aula aí para vocês. Deus abençoe. ok, obrigado. A new one for all compatible. Sei lá o que que é isso aqui. Pode entrar. Vamos lá, meu povo. Bem-vindos todos para nossa aula aí. Nossa sexta aula, eu acho que é, né? Jéssica, ora conosco. Sim, pastor. Bendito Deus, nós queremos mais uma vez louvar teu santo nome, te engrandecer, meu Pai, pela tua bondade e soberania, implorar que o Senhor continue ministrando aos nossos corações através da vida do teu filho, Senhor amado. Que em nome de Jesus, tudo quanto vai ser ensinado nesta noite, Senhor amado, nós venhamos aprender e ter êxito, Senhor amado, e colocar em prática para a glória do teu santo nome, para que cada palavra, Senhor, ministrada, Pai amado, possa frutificar, Senhor amado, através de nossas vidas. Nós imploramos a tua graça soberana, Senhor amado, sobre cada um dos que aqui já estão, dos que ainda vão chegar, dos que não vão poder assistir a aula online, que a tua bênção, a tua graça soberana esteja sobre cada vida, Senhor, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém. Amém. Estamos aí. Então vamos em frente com nossa matéria. Nós estamos ainda falando sobre dons espirituais. Eu quero recapitular um item aqui, né? Que é a igreja. O que que é a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo e nós somos um só corpo, né? Nós somos um só corpo e com muitos membros, né? E essa é a realidade. Cada membro tem uma função, né? Então, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. E a todos nós foi dado de beber de um só espírito. Então, quando nós pensamos em diversidade, a nossa matéria é a diversidade da igreja, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo é um, nós somos muitos e cada um de nós tem um papel importante dentro da igreja. Então, eu selecionei alguns versículos aqui para reforçar a nossa mente nesta verdade, alguns versículos de 1 Coríntios, né? E diz assim, no versículo 18, em Coríntios 12: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Tá? Então, essa é uma compreensão muito importante que cada um de nós deve ter a respeito das outras pessoas. Tá? Nós somos membros do corpo de Cristo, nós temos o nosso papel, o nosso lugar, e, e temos que compreender que Deus colocou cada pessoa dentro do corpo como lhe aprouve. Tá? Então, isso nos ajudará a compreendermos o papel do outro e também o nosso papel, para a gente não se sentir nem exaltado e nem diminuído. Tá? É, aqui o apóstolo ainda diz assim: o certo é que há muitos membros, mas é um só corpo. Então, ele reforça bastante essa questão de que a melhor, a principal compreensão que cada um deve ter é que nós somos um só corpo. No versículos 22 e 23, ele diz assim: não podem os olhos dizer à mão, eu não preciso de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Ele está pensando no corpo físico. Os nossos membros que parecem menos dignos são revestidos, né, de maior honra, são protegidos, são melhor revestidos. Então, nós não podemos dizer de nenhum membro da igreja que nós não precisamos dele. E nenhum membro da igreja precisa pensar: eu não sou útil, eu não sirvo para nada. Tá? Então, a gente vê muito disso na igreja hoje, que tem pessoas que pensam: não, eu não sei quem sou eu para fazer isso. Alguns dizem, né? Então, são uma coisa que, quando nós estamos trabalhando com as pessoas, nós precisamos ter essa compreensão.
e dar também esta compreensão àquelas pessoas que se sentem inferiores, que se sentem diminuídas e que não sabem qual é o seu papel, o que estão fazendo ali. No versículo 24, ele diz assim que Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Qual é o objetivo disso? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Tá? Então, aqueles que têm bastante honra não precisam ser revestidos de honra, eles já têm a honra. Né? Então, o que a gente vê muito hoje na prática é que a gente exalta quem nós consideramos maior. Né? Nós exaltamos uma pessoa que tem riquezas, que tem bastante estudo. E às vezes eu vejo isso quando eu vou em alguma igreja, as pessoas gostam de dar honra ao grande homem, né? Ao grande pregador, ao grande mestre. Então dão honra, mas quem já tem honra, ele não precisa ser tão dignificado como aquele que não tem a honra. Uma coisa é o respeito, né? Outra coisa é você supervalorizar um em detrimento de outros. E depois ele termina, olha, na verdade aqui está no começo, mas eu termino com a expressão que ele usa. Ora, os dons são diversos, mas é um só Espírito que está operando. O Espírito é o mesmo, tá? Os dons são diferentes. Como eu já falei numa outra aula, a gente às vezes qualifica uns dons como com mais ibope, com mais influência, porque eles têm mais destaque, eles se manifestam de maneira pública melhor. Então a gente dá honra, mas aqui a compreensão é que os dons, embora sendo diversos, o Espírito é um só que está operando. Ele diz também: há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. Então, ele está falando de algumas coisas que não são dons, são realizações, são serviços que nós prestamos a Deus, mas é Deus que está trabalhando. O que que é dom? O dom é aquilo que você recebe sem coisa que você não tinha, tá? Por isso que se chama dom, tá? Não é fruto. O fruto é aquilo que você já tem. O fruto é o seu talento, o fruto é a sua capacidade, o fruto é o seu testemunho. Tá? E o dom é aquilo que você não tem e que Deus te capacita de uma forma especial. Então, nossa aula hoje, ela vai falar um pouco sobre outro tipo de dom. Nós vimos já os dons de ministério, vimos os chamados dons espirituais. Dons de ministério são aqueles dons de pregação, de profeta, de apóstolo, de evangelista, de mestre, tá? Agora aqui, depois nós vimos também os dons considerados espirituais, que é o dom de curar, dom de fazer milagres, dom de operação dom de línguas, dom de profecias, dom de interpretação de línguas. E aqui hoje nós vamos ver um pouco sobre dons de serviço, tá? Esses dons de serviço que aparecem em 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, 6 a 8 e 1 Pedro 4 a 9. Tá? Na lista dos dons eles vão aparecer como dons. E aqui nós temos registrado, né, 9 dons de serviço, tá? Dom de contribuir, dom de misericórdia, dom de hospitalidade, dom de presidir, dom de exortar, dom de ensino, dom de servir, né? Que é a diaconia, né? Dons de governo e dom de socorro, tá? São os dons que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Os dons de serviço na igreja são capacitações concedidas pelo Espírito Santo com o propósito prático de suprir necessidades da comunidade, promover a união e edificar o corpo de Cristo. A diversidade de dons garante que todos os membros sejam necessários e interdependentes, tá? Então,
Está reforçando aquilo que eu já disse antes. Eu mandei para vocês aqui uns exercícios, não sei se vocês fizeram. Alguns, tem gente que já mandou, mas eu não olhei, para analisar o seu dom. Alguém de vocês já fez? Sim. É importante, assim, vocês terminarem aquilo, porque aqui é um teste dos dons espirituais. Tem aqui 90 perguntas para vocês responderem, 95 perguntas, que daí vocês vão descobrir, analisando, fazendo a análise, como aparece lá no fim do teste, para descobrir qual dom que mais se sobressai em você, que você pode melhor ser usado. É importante você identificar, não para dizer eu tenho esse dom, mas para você ter mais segurança naquilo que está fazendo, tá? Então, aqui tem várias perguntas para você simplesmente responder, né, com toda a sinceridade, sem se preocupar se está certo ou errado. Apenas dizer como é que você se sente. Eu adapto bem numa situação ou ambiente novo, a fim de levantar uma nova obra ou colocar alicerces na fé das pessoas, né? Qual é a nota que você dá? Não, nunca me sinto tranquilo fazendo isso, não é minha área. Às vezes, raramente, né? Frequentemente sinto isso, muito, ou eu brilho nisso, né? Sou bom nisso. Então, só vai colocar ali no teste se você, que nota que você dá para essa pergunta, tá? Sinto alegria em comunicar a vontade de Deus e o faço de maneira contagiante, persuasiva e clara, tendo certeza de que falo da parte de Deus. Aí você vai colocar também que número representa ali. Depois, lá no fim, né? Lá no fim tem a resposta que vocês vão marcar para cada pergunta, né? A pergunta um, você respondeu zero, marca zero. Marca zero no lado do um. Né? Você respondeu 5, marca 5 no lado do um. Depois você vai somar com as outras respostas em cada coluna e vai colocar ali no final, no quadrinho final que está em branco, a soma de pontos, tá? Aí depois você vai verificar quantos pontos você fez para cada dom ali indicado. Né? Você vai ver qual o dom que mais se sobressai na sua vida, né? Então, para algumas pessoas vai se sobressair dois, três, quatro dons com o mesmo índice, com o mesmo número, para outras pessoas não, tá? Mas é importante saber isso para você também analisar qual é o papel que você está desempenhando na igreja, se esse papel está de acordo com o seu dom. E eu mandei outro exercício que vocês devem também me responder. Isso aqui vocês vão me responder, tá? Vocês vão mandar para mim o resultado desse teste aqui para eu também ter base. Na vida de vocês, tudo isso eu avalio. Depois tem outro aqui para analisar aqui atividades, na verdade, exercício prático para ajudar a descobrir seu ministério, né? Aquilo que você faz na igreja, de acordo com suas habilidades. Então você vai escrever ali o que é que você faz bem, que você nota que traz resultados que edifica as outras pessoas, né? Qual a atividade que você faz na igreja que você nota que aquilo é importante, que você se sente feliz, que outras pessoas que são edificadas com aquilo, né? O que eu já fiz para Deus que me proporcionou muita alegria, né? Então, vou anotar isso em poucas palavras, não precisa, eu botei só duas linhas aqui porque não precisa mais que isso. Na obra de Deus eu tenho iniciativa ou só faço algo quando me pedem, tá? Então você vai analisar isso como é que você se sente nessa hora, tá? Você se sente impulsionado a fazer ou se você faz só quando pede, você não me pede nada, não faço nada. Estou aqui pronto para fazer, mas ninguém me pediu nada, então não vou fazer. Então, como é que você se sente nisso? Em que área do ministério eu trabalhei e fui bem-sucedido? Que necessidade eu vejo na igreja que posso contribuir com minha ajuda? Que dificuldade eu passei em minha vida que Deus me abençoou, libertou e curou?
que eu posso usar para testemunhar de Jesus às pessoas? Que experiência de dor e sofrimento que passei, com a ajuda de Deus e de outras pessoas, consegui superar e vencer? Então, vai analisar então, como é que você se sente, quão forte você é. Será que o Espírito Santo pode usar esta experiência para que eu ajude outras pessoas que estão passando pelo que passei? Tá? Então, vocês me respondam esse questionáriozinho aqui. Uma coisa importante é que eu já notei em algumas, dependendo do estilo de igreja, né, que tem pessoas que estão fazendo coisas só porque não tem outro. É, às vezes é necessário, às vezes é um sacrifício extra. A questão é analisar como é que se sente. E às vezes a gente, para não ficar sem fazer nada, pega um serviço também, uma atividade na igreja, e sente que gostaria de fazer outra coisa. Então, às vezes a pessoa está deslocada no serviço de Deus. Então, esse questionário aqui vai ajudar vocês a se posicionarem e vai ajudar eu também, como professor, a analisar, a entender as pessoas, a entender o que está passando, para que eu também possa ajudar mais pessoas, tá? Isso é uma atividade que tem duplo sentido, um sentido de vocês se situarem e outro sentido de eu também ser abençoado, conhecendo melhor vocês, conhecendo melhor as pessoas, conhecendo melhor os líderes, tá? Então façam isso e me mandem. Vamos começar aqui com o dom de socorro, tá? No grego original, a palavra que aparece no lugar de socorros, que está lá no 1 Coríntios 12, 28, é antilimpses, antilimpseis, tá? Essa palavra, ela se refere tanto ao nosso trabalho como ao trabalho de Deus. Deus ajudando, né, com sua graça, ajudando as pessoas, dando graça e poder para satisfazer a necessidade de alguém, tá? Através de uma pessoa que ele dirige, tá? Então, trabalho de Deus trazendo sua ajuda de graça e poder para satisfazer a necessidade de alguém, através de uma pessoa que ele dirige. Então, essa pessoa que ele dirige, nem sempre ela tem o dom, mas é uma pessoa dirigida por Deus, porque a palavra se refere ao trabalho de Deus, tá? Mas por isso também, essa palavra também significa que providenciar o que as pessoas, é o trabalho nosso, providenciar o que as pessoas necessitam. Né? Significa dar a essas pessoas o que é necessário, o que deveriam ter. Capacidade que a gente tem de ajudar ou dar assistência aos outros. Ajuda, socorro. Não é aquela ajuda normal que a gente faz como dever cristão, tá? Estou falando de dom de socorro, quer dizer, uma pessoa que consegue fazer isso por um impulso interno, por uma vocação de Deus, não apenas porque se sente na obrigação de cristão. Que como cristão nós temos que levar as cargas uns dos outros, tá? Não é a mesma coisa que ter dom, é apenas um dever cristão de ajudar uns aos outros, tá? Então, quando eu falo aqui de dom, estou me referindo a uma coisa que a pessoa faz por um impulso do espírito, né? Essa ajuda, esse socorro. Mas o significado é esse, tá? É de ajudar pessoas que estão precisando. Deixa eu ver. Cortei alguma coisa aqui, ó. Essa pessoa que tem esse dom, ela não pensa duas vezes para ajudar e socorrer o seu próximo naquilo que for preciso. Ela simplesmente ajuda. Eu conheço várias pessoas que são assim, né? Que estão sempre com a mão estendida, né? Para ajudar, para abençoar alguém. Então, ninguém nasce com o dom da ajuda, mas quem adquire essa qualidade é porque em seu coração brotou a semente da compaixão. Só que e depois tem outro, deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu pulei aqui. Não, né? É, eu pulei sim. São pessoas que são impelidas a ajudar de maneira incondicional. São aqueles que podem ajudar ou prestar assistência a outros na igreja e fora dela, expressando compaixão e graça. Tá?
Esses ajudantes são muitas vezes aqueles que se oferecem para trabalhar na obscuridade, onde ninguém as vê. Ele não pensa sim, eu dei um pulo longe, porque tá. Ninguém nasce com o dom de ajuda, mas quem adquire essa qualidade é porque em seu coração brotou a semente da compaixão. Então, isso é o dom de socorro, tá? Tem o dom de socorrer. E tem pessoas que elas, por dever cristão, elas se propõem a ajudar, tá? Muitos de nós se propõem a ajudar, mas uns têm essa facilidade enorme, né, de, de ser um instrumento de Deus voluntário e impulsivo para socorrer os necessitados. Depois tem o dom de servir, né? Prestar serviço, é o que nós chamamos de dom de ministério, que é a diaconia, tá? O que o apóstolo Paulo diz assim: se é ministério, se o seu dom é de ministério, que seja em ministrar, tá? Que você trabalhe nessa área de servir. No texto original grego, a palavra que aparece em lugar de ministério é diakonion, e no lugar de ministrar é diaconia, tá? Então, diaconia significa serviço ativo feito com uma atitude voluntária, tá? Se é ministério, quer dizer, se você tem essa vocação, tá? Então, é o teu serviço ativo feito com uma atitude voluntária. O Strong que diz isso. Mas seja em ministrar diaconia, que refere-se à realização de um trabalho ou de um serviço, especificamente capacitado pelo Espírito Santo e guiado pela fé. Tá? Então, essas duas palavras estão aparecendo ali, diaconia e diaconia. Somos um corpo e há diferentes dons e cada um deve ser exercido segundo a graça de Deus. Se o seu dom é ministério, ministre, isto é, se o seu dom é servir, sirva, tá? Tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não como para homens. É, Jesus ensinou diferente do dom, tá? Jesus ensinou lá que nós devemos lavar os pés uns dos outros, né? Que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, isso é ministério também, tá? Mas aqui existe o dom de ministério, tá? O dom de servir. São pessoas, então, que fazem tudo por impulso voluntário, tá? Essa é a diferença da obrigação de servir, do dever cristão, né? Da gente não querer ser sempre o primeiro, né? Mas se for o primeiro, está ali também para servir. Não sei se eu já falei na aula para vocês, mas isso é um tema até de liderança. Aquele que mais serve é aquele que mais lidera, né? Uma igreja pode observar isso. E uma pessoa que todo mundo escuta é aquele que está mais servindo, né? Não é aquele que está ali observando e querendo fazer alguma coisa, é aquele que está fazendo. Só que tem um ponto crítico no exercício desse dom, tá? Algumas pessoas que eu vejo na prática, estou falando isso de prática, que algumas pessoas, elas às vezes reclamam, tá? Porque é natural, nós podemos nos cansar. Às vezes a gente tem um dom, a gente faz aquilo de modo natural, mas a gente acha que todos devem fazer aquilo que nós estamos fazendo. Tá? E aí, às vezes não tem, e a gente acha falta, a gente vê só eu que faço, né? Então, isso pode acontecer, de só ser você que está fazendo de modo natural. Tá? E os outros têm que estar sempre pedindo, porque eles não têm o dom de servir. Então, não se irrite, faça tudo para Deus. Tá? Em lugar de reclamar, clame para Deus despertar outros com o mesmo dom. Tá? Faça tudo para o Senhor. Então, essa é uma atitude que quem tem o dom de servir, às vezes, dá até a impressão de que os outros estão explorando a gente, né? A gente está ali servindo e fazendo aquilo de boa vontade e ninguém está cooperando, todo mundo está até exigindo, né? Porque tem muita gente para exigir, né?
Isso sempre tem. Então, esse é o ponto crítico de quem tem esse dom de servir. Tá? Precisa ter cuidado para não ficar um murmurador, né? Use o seu dom para Deus. Marta se irritou porque Maria não ajudava. É normal. Mas servir é sua missão, tá? Só uma coisa pode ser ruim. Esquecer que está fazendo para Jesus, tá? Então, esse equilíbrio que de repente faltou para Marta, estava tão preocupada com o seu trabalho, que esqueceu de uma melhor parte, né? Esqueceu de manter o equilíbrio, de se aproximar de Jesus enquanto fazia as coisas. Isso pode acontecer até com pastores, né? E acontece muito com pastores, que pregam, se ocupam do seu serviço e se esquecem de estar na presença de Deus. Muito pastor tem até caído da fé, porque se esquece de passar na presença de Deus. Então, muitas pessoas desistem de servir a Deus porque não tem cooperação, tá? Ou porque se exaltaram na sua posição, ocuparam demais e se dedicaram e esqueceram de ter a sua comunhão ativa com Deus enquanto está servindo. Então, não desista nunca quando faltar cooperação. Seu talento é muito importante e volte ao Senhor e apresente a Ele o fruto do seu trabalho, tá? É só isso que interessa mesmo na vida cristã. Às vezes pensamos que todos devem fazer o que fazemos, mas Deus pode nos usar para despertar outras pessoas com esse dom que nós temos, né? Eu citei aqui, só que agora me escapa da memória, texto de Filipenses, vamos ver se eu acho aqui ligeirinho. Filipenses capítulo 2. Filipenses. Diz assim, 13 a 15. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Outro dom é o dom de ensino, tá? Que também é dom de serviço. Se é ensinar o seu dom, que haja dedicação no ensino, tá? Então, fazer o máximo para fazer o melhor para ensinar o máximo. Quando eu ia na escola, o meu professor de contabilidade, que eu fiz contabilidade, e também o de português, eles diziam assim: um professor nunca deve ensinar para o aluno tudo que sabe. Essa filosofia aí, ela não é tão legal, tá? Nós devemos ensinar tudo que nós sabemos, né? Ensinando a todo homem, disse Paulo lá em Colossenses, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, tá? E se alguém aprender mais que nós, estudar mais que nós, aleluia, glória a Deus, sinal que o seu exemplo foi inspiração para que ele se especialize, tá? Então, esse que estudou mais que nós, ele tem mais obrigação do que nós, de passar todo o conhecimento de Deus e o seu próprio para outra pessoa. No original grego, a palavra que aparece em lugar de ensinar é didascoune. No lugar de ensino é didascalia, tá? Didascou significa instruir, transmitir conhecimento, dar instruções. Didascalia
refere-se no ser aplicado ao ensinamento, à doutrina. Então, você vai se dedicar ao ensino, tá? Então, vai fazer a didascalia, tá? Vai aplicar o ensino que tem. A aplicação não apenas instruir, mas também aplicar a vida. Aliás, vai se aplicar naquilo que está fazendo, não é aplicar, é se aplicar, se dedicar ao máximo. Também se estende especialmente ao estilo de vida de quem partilha experiências, né? Então, seu professor, tá? Vai contar para os outros aquilo que passou com ele também. Também é um ensinamento, tá? Vai se dedicar. Olha, isso que você está passando aconteceu comigo. É uma coisa importante, essa nossa experiência, né? Aquilo que aconteceu conosco se tornou prático para mim. É uma coisa de homilética, inclusive, que a gente tem que ensinar na igreja a ver em primeiro lugar, o que, que a palavra falou para nós. Né? O que a palavra falou para nós é aquilo que nós podemos transmitir com autoridade, que de repente pode ser uma coisa necessária para uma outra pessoa aprender. Então, lembremos que Deus deu para a igreja não apenas pastores, mas Deus deu para a igreja também mestres. E ele deu essas pessoas para a igreja, está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para que cada um possa desenvolver o seu trabalho. Cada crente tem um papel na igreja, tá? Então, nós, os que sabem ensinar, eles são dados à igreja para que eles possam ensinar outros a cumprirem e serem aperfeiçoados, cumprir o mandamento de Deus, serem aperfeiçoados nisso. Uma pessoa com o talento natural para o ensino pode ser muito útil na igreja e pode ensinar qualquer coisa, mas uma pessoa com o dom espiritual de ensino tem a graça divina para compartilhar verdades, valores e princípios fundamentais da palavra de Deus, tá? Então, volta sempre aquela mesma frase do princípio, né? Uma coisa é aquilo que Deus te dá, aquela naturalidade que Deus te dá para que você possa comunicar com simplicidade, clareza e profundidade ao mesmo tempo a verdade de Deus. Tá? Dom de ensino. Não quer dizer que o dom de ensino, deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Se eu não coloquei, eu vou falar. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Não quer dizer que quem tem o dom de ensino não precisa aprender nada, tá? Dom de ensino não é um dom que você tem sabedoria automática, tá? É um dom que você tem, usa para ministrar, usa para transmitir aquilo que Deus te deu, é aquilo que você aprendeu na vida e no reino de Deus. Você tem esse dom de transmitir com clareza, tá? Não significa que você não precisa se preparar e se especializar. E quem tem esse dom, ele pode fazer letras, pode fazer pedagogia, pode fazer qualquer coisa, vai ser muito mais fácil para ele, tá? Assim como tem aqueles que têm o dom de curar doenças emocionais. Eu me matriculei numa escola de psicologia quando eu estava como missionário no Paraguai e comecei a estudar. E lá tinha vários alunos. Na minha turma tinha uns 24, 25 alunos. O que eu achei interessante é que a professora, no primeiro dia, perguntou qual o motivo que fez você se matricular nesta matéria de psicologia. E só um aluno disse que o motivo era poder ajudar outras pessoas. Esse aluno era eu. Os outros, eles queriam aprender a enfrentar os seus próprios problemas. Entende? E, claro, aprendendo a enfrentar seus próprios problemas, claro que é a profissão e ajudar outras pessoas igual. Mas qual é a finalidade, qual é o fim de tudo aquilo que você tem no seu coração, aquilo que Deus colocou? Qual é a finalidade que você tem de pregar, né? Qual é a finalidade que você tem de orar? Qual é a finalidade que você tem de servir? Então,
é você resolver os seus problemas ou você ser útil na comunidade, tá? Essa que é a questão definitiva. Então, para ser útil na comunidade, os dons foram dados para que a gente seja mais útil, para que a gente possa fazer alguém vencer na vida, alguém ser feliz. E com isso, você também acabará recebendo a bênção de ser feliz, ser realizado, porque sabe que está ajudando alguém. Tá? Ontem eu fiquei muito feliz, por exemplo, eu recebi uma notícia de um irmão lá de Santa Catarina que ele iria dar testemunho. Não sei se ele chegou a dar testemunho ontem ou o pastor pediu para ele deixar para o próximo domingo. Esse irmão era um grandão, um gigante, musculoso, leão de chácara. Um dia ele entrou na igreja muito aflito, com depressão e tudo, e querendo até matar alguém, porque a pessoa estava devendo muito dinheiro para ele. E ele era um leão de chácara, né, desses caras de boate, acho que já contei para vocês. Mas eu não contei que ele queria dar o testemunho, porque ontem ele ganhou uma libertação, sexta-feira ele ganhou uma libertação, né? Ele estava sendo acusado e foi julgado o caso dele. Agora, recém foi julgado o caso dele, ele foi absolvido, porque não tinha culpa mesmo. E ele estava tão alegre que Deus respondeu às orações dele, foi provado a sua inocência. Era num crime, até num crime de morte, porque ele era bandidão, tá? Ele era um bandidão. Esse homem, ele lidava nas boates e cuidando e enfrentando gente grande e forte e tinha que proteger outros também. E alguém tinha morrido lá, só que não era culpa dele, mas ele foi acusado como culpado. Ele foi liberto, foi provada a sua inocência e ele estava muito feliz e agradecendo a Deus. Mas eu evangelizei esse homem há 6 anos atrás, 7 anos atrás, eu evangelizei ele, né? Então agora ele estava alegre, então ele me ligou e tudo, né? Para contar e para dar graças a Deus que o que Deus tem feito na vida dele. Então a gente fica alegre, né? Quando você fez uma coisa que foi boa e que alguém foi beneficiado. Isso traz alegria no coração da gente. Então, a gente servir, às vezes, na hora que a gente está servindo, aquilo é canseira. Na hora que você está servindo, aquilo não te dá alegria, né? Aquilo, às vezes, é um peso. Mas depois, quando você vê o resultado, aquilo produz alegria, né? A alegria vem mais tarde, né? E como disse o autor lá no Velho Testamento, a alegria do Senhor é a nossa força, né? O outro dom de serviço é o dom da exortação. Esta palavra que exorta, usa esse dom em exortar. O que exorta? Tem gente que gosta de exortar, né? Mas não usa como dom, né? Usa porque tem a vontade de mandar e de apontar os erros dos outros, né? Então, tem pessoas assim, uma coisa é o dom de exortar, ele é diferente. Ele não é um dom de repreender, tá? É um dom de ajudar. A palavra paráclesis, que é usada aqui, significa um chamado para encorajamento, consolação e conforto. Por isso que quando se estuda o Espírito Santo é o paráclito de Deus, é o consolador, né? Quando a gente estuda em teologia sistemática, tem uma matéria que se chama paracletologia, né? Paracletologia, quer dizer, o estudo sobre o dom do Espírito Santo, né? Que é a finalidade encorajar, consolar e confortar. Um chamado urgente feito por alguém próximo. A exortação é isso, um chamado urgente feito por alguém próximo que está ao lado, né? Ou seja, uma exortação pessoal em que alguém pessoalmente entrega o veredito de Deus, que revela como o Senhor pesa os fatos relevantes, disse o Strunk. No texto original grego, este versículo está escrito assim: Eite opa parakalou, é, ente paraklesei. Aparecem aqui duas palavras, sendo elas
Parakalou e Paraquensei. Pensei. A palavra paracaléu significa de perto, chamar para perto, fazer uma chamada de perto e pessoal, confrontar e encorajar, né? Crescei significa exortar. Exortar, segundo o dicionário, significa dar estímulos, incentivos, mostrar coragem, incentivar, fazer com que alguém pense ou se comporte de determinada maneira, persuadir, aconselhar, relativo à orientação e não especificamente à repreensão. Ah, aqui eu citei o texto de Hebreus, que nós podemos ler, mas exortar tem algumas formas especiais aqui, que eu anotei aqui, acho que cinco ou seis. Exortar é ensinar quem é novo na fé a obedecer a Deus. Quer dizer, eu estou ensinando, tá? Não estou dizendo que você está fazendo errado. Irmão, isso que você está fazendo, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Tá? Aconselhar quem está em dúvidas e precisa de direção, também está relacionado com aconselhar. Motivar quem está deprimido ou desiludido, está relacionado com exortar. Consolar quem está triste ou sofrendo. Ajudar quem está em dificuldade. Corrigir quem está fazendo coisas erradas e precisa se arrepender. Tá? Então, inclui o corrigir também. Tá? Vamos ver o que diz lá em Hebreus. Hebreus diz assim, Hebreus 3. Aqui demora sempre para abrir. Diz assim, ó, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Eu li o 13, né? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então, a exortação, ela tem como finalidade aproximar uma pessoa de Deus. Eu não sei se num lugar aí, numa hora dessa, eu já falei, mas vale a pena repetir, a gente usa um texto bíblico que diz suportai-vos uns aos outros. Quando Paulo está falando de vida cristã, ele diz suportai-vos uns aos outros, né? E no nosso português, o suportar é você aguentar, né? Aguentar o irmão chato, né? E, na verdade, a palavra suportar significa cuidar para o outro não cair, tá? É como se você se colocasse atrás de uma pessoa que está caindo, você escora ela para ela não cair. Isso é suportar. É um peso que está vindo sobre você, mas a pessoa está caindo, então aquele que suporta está ajudando aquela pessoa a não cair. Então não é, claro que tem o sentido também de aguentar, porque você precisa ser forte para aguentar o peso que o outro está te dando, tá? Então tem o sentido de aguentar, mas geralmente a gente olha só por esse lado de aguentar. A gente não olha pelo lado de que está fazendo um bem, né? Que está ajudando o outro a não cair. Tá? Então, tanto a exortação como o suportar uns aos outros tem esse sentido de proteção da outra pessoa, tá? Não é propriamente de repreensão, de castigo para outra pessoa. Agora tem um outro dom aqui que é bem engraçado, né? Esse dom de contribuir. A gente está fazendo apelo para as pessoas da oferta e da esmola, né? E tudo, mas tem aquele que tem o dom de contribuir, tá? Então, o Paulo cita isso como dom. Aquele que contribui, faça isso com liberalidade. Fazer com liberalidade não é só com boa vontade, faça com abundância, né? Sabendo que Deus recompensa aquele que dá com alegria, tá? O dom de contribuir, no grego a palavra contribuir, metadidouce, que é contribuir, metadidouce. E liberalidade é aplotete, né? Aplotete, aplotete. É, metadidome significa compartilhar.
conceder, oferecer, para que uma mudança de dono seja produzida, tá? Você meta, quer dizer, para outro, tá? Então, você vai compartilhar, você vai passar para outro alguma coisa que você tem. Enquanto que a palavra aplotes, proteti, né, significa singeleza, sinceridade, pureza, graciosidade, abertura de coração, generosidade, que se manifesta por benfeitorias, né? Serviço que se faz sem fins lucrativos, a favor, dar uma parte de. Nota assim, eu vi isso na prática quando eu era seminarista. A gente ia para uma cidade lá no Paraná, essa é para uma igreja no Paraná, que eu nunca vou esquecer aquela igreja, né? Hoje ela é uma igreja grande, na época não era tão grande. Nós íamos para lá duas vezes por ano. Íamos de Kombi e eles enchiam a nossa Kombi de alimentos. Tá? Já era um hábito. Então, quando eu fui para o seminário, eu fiquei presidente dos alunos, então eu era o responsável por levar alguns alunos lá. A gente ia lá pregar naquela igreja e eles faziam as doações. A gente trazia 1.000 quilos de alimentos, né? Trazíamos arroz, feijão e outras coisas. Eles mandavam banha, mandavam abóbora, mandioca, farinha, muitas coisas assim. E ainda davam uma oferta. Além de pagar o nosso combustível, eles iam no lugar lá das vendas, faziam nota fiscal para a gente poder transportar e pagavam. O que eu achava mais interessante, contudo, não era nem a quantidade das coisas, era a forma como eles davam aquilo, a alegria que eles tinham de dar coisas e dar coisas boas, né? Aí eu fui com o homem que conseguia, que dava arroz para nós. Ele chegou lá no lugar que moía, que descascava o arroz no moinho, e disse: Nós queremos o arroz do melhor que tiver, né? Então, era assim. E compensação, eles eram tão abençoados que quando dava as tempestades lá que destruía as plantações, a deles era protegida. Era como Deus abençoava eles também pelo fato de eles terem essa singeleza, essa sinceridade, essa pureza na doação, tá? Então eles estavam contribuindo com liberalidade. Mas eles tinham esse dom, aquilo era uma coisa espontânea. Depois no culto, o pastor fazia apelo lá para dar oferta, e sempre tinha a oferta assim, cada um dava segundo tinha no seu coração, mas tinha um irmão, tá? Que é meu amigo até hoje. Ele me chamava lá fora e lhe dava uma grande oferta. Ele disse assim: Eu quero dar para vocês, para o seminário, essa oferta aqui separada da oferta da igreja. Então ele tinha esse dom de contribuir. E ele tem até hoje esse dom de contribuir. Já está ele com os seus 70 anos, eu acho, 65 por aí. Ele era um jovem naquela época que eu ia lá, que eu já estou com 74, né? Isso foi lá pelos anos 78 por aí, né? 78 de lá para cá, o que já dá 22, já dá 40 anos, então eu tinha uns 30, então, eu nem tinha 30 anos. Esse irmão tem a minha idade, talvez um pouco menos ainda. Então, contribuir é ajudar ou participar na execução de algo também, né? Cooperando e colaborando. É oferecer auxílio material ou financeiro para determinado propósito. Liberalidade é a qualidade ou condição de uma pessoa generosa. Não é só porque ela tem dinheiro. Tem pessoas que fazem de tudo, e às vezes elas não têm dinheiro. Elas te ajudam, elas dão para você, né? Estendem a mão. O dom de contribuir, tá? Tem uns que fazem por caridade e outros fazem têm o dom de contribuir. É a disposição daqueles que, em seus atos, ações e intenções, dão o que não têm obrigação de dar, né? E sem esperança alguma de receber algo em troca, tá? O que o Paulo disse lá em 2 Coríntios? Que muitos irmãos ajudaram, né?
e muitos deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a eles, né? Então, esse dom de contribuir, pedindo com muitos rogos, a alegria de participarem da assistência aos santos. Então, tem pessoas que têm isso, tá? Então, é um dom espiritual, tá, gente? Não é só uma atitude espontânea, uma atitude de cooperação, uma coisa que tocou no seu coração naquele momento. É pessoas que fazem tudo para construir, que ajudam a construir a igreja, que compram um banco novo para a igreja. Que eu fui quando eu estava no Paraguai, eu fui presidente da convenção e a gente tinha um campo missionário lá que não tinha transporte. Um irmão chegou e disse para mim, pastor, pode mandar buscar o meu carro aqui, que eu vou dar meu carro para esse obreiro. O outro deu uma moto. Assim, a maior, né? Maior facilidade, e a alegria que eles tinham de fazer essa doação, né? Então, muito sim. Nós tivemos na nossa convenção, um irmão está vivo ainda, está com 90 anos agora. Ele foi secretário da nossa convenção, secretário de missões. Esse homem fez muito pela obra missionária. Ele não gostava que ninguém ficasse sabendo. Tem coisas que eu sei que ninguém sabe, de doações que ele fazia, mas ninguém ficou nunca sabendo, né? Mas ele ajudava os missionários, ele deu carro. Na época que era difícil ter telefone, ele conseguiu dar um telefone para um obreiro que estava num campo missionário. Era muito caro, um telefone muito caro. Um telefone naquela época, eu vendi um terreno para comprar um telefone, tá? Ele tem uma ideia do valor de um telefone. E ele fez essa doação, ele deu carro, ele deu tijolos para o cara construir a igreja. E ele era um secretário de missões, ele podia estar pedindo dinheiro para os outros para fazer aquilo, e ele mesmo que deu, né? Tá? Então, pessoas que têm esse dom. Quando eu fui missionário para o Paraguai, eu precisava de sustento. A minha igreja aqui ofereceu para me ajudar no Paraguai meio salário mínimo. Um irmão entrou no gabinete do pastor, depois da decisão da igreja, e perguntou para o pastor se ele podia fazer diretamente uma contribuição mensal para mim. O pastor disse: pode. Ele contribuiu com um salário mínimo mensal por 3 anos para mim. Mais que isso. No primeiro ano, ele contribuiu com um salário mínimo, primeiro semestre. Depois, como deu a inflação no Paraguai, deu a inflação no Brasil, o dinheiro brasileiro perdeu o valor, que deu um problema lá. O dólar ficou muito caro, o dólar triplicou o valor. Ele aumentou para 2 salários mínimos. Então, cada mês, no dia 15 do mês, eu ia lá em Foz do Iguaçu, lá no banco, chegava lá, metia o cartãozinho lá e estava lá o depósito de 2 salários mínimos. Nunca pedi nada para ele, mas ele se prontificou, ele automaticamente dobrou a contribuição, né? Pessoas que têm o dom de contribuir, tá? E tinha, claro, ele tinha o recurso também, mas ele tinha o dom de contribuir, porque muita gente tem recurso e às vezes são os que menos ofertam, né? Não é? Então, o dom é um dom espiritual bastante importante. Tem um outro dom aqui também que aparece ali, que é o dom de governo, né? Está lá em Coríntios 12, tá? No texto original grego, a palavra que aparece em lugar de governos é kuberneses, kuberneses, que é o dom de liderança, ter a capacidade de liderar os outros ou ser capaz de fazer com que os outros o sigam, tá? A administração é o ato de planejar, dirigir, organizar e controlar organizações, tendo como objetivo coordenar pessoas e recursos para alcançar metas definidas. Então, quem tem o dom de governo que sabe fazer isso, né? Então, muitas vezes, tem muito pastor que não sabe, né? Tem muito pastor que não sabe administrar, ele sabe pregar, ele sabe evangelizar, ele sabe orar, ele sabe motivar as pessoas, mas não tem a mínima noção de administração, de governo. Eu lembro que quando eu era secretário de missões, eu fui numa igreja
E eu fiquei hospedado na casa de um irmão que ele era tesoureiro daquela igreja. Um irmão muito consagrado a Deus, muito fiel e tudo. E ele me fez uma pergunta assim, lá no seminário, vocês ensinam os pastores a administrar? Ensinam os pastores a prestar contas? Porque o nosso pastor aqui, ele tem um problema que ele a gente dá dinheiro, ele pede dinheiro para comprar uma coisa, e depois ele não traz a nota fiscal, né? Não traz a nota fiscal e para contabilidade a gente precisa da nota fiscal para registrar tudo direitinho, né? Eles não aprendem que é importante dar nota, tirar a nota fiscal, né? Então, às vezes o pastor não se dá conta disso, né? Eu assumi uma igreja que também o pastor anterior não achava importante isso, né? Então, e tinha na igreja pessoas que tinham essa profissão de contadores, né? De administradores, então eles achavam muito estranho. E alguns até julgavam o pastor como se ele não fosse correto, né? Não fosse correto. Tá? Então, a gente precisa também. Então, mas isso é um dom que alguns têm, outros não têm, tá? É bom se um pastor tem esse dom, né? É uma bênção, o dom de governo, né? É uma habilidade dada por Deus que capacita uma pessoa a ser bem-sucedida no desempenho de uma igreja. Eu não sou um administrador, mas eu concordo com isso, né? Então eu busco alguém que saiba fazer isso, tá? Então é importante ter alguém, se você não tem esse dom de ser um administrador, de fazer com que as coisas funcionem legalmente, então busque alguém que sabe, né? E entre no esquema, tá? As pessoas que possuem esse dom são organizadas e gostam das coisas certas. São zelosas e comprometidas, fazendo tudo com dedicação e eficiência. Se uma igreja possui em sua liderança administrativa e ministerial pessoas com esse dom, farão então que seus ministérios sejam bem-sucedidos. Tá? A nossa igreja aqui tem um que é doutor em contabilidade, então, se a gente não funcionar aqui, e ele sabe tudo, é impressionante, assim, ele é bom demais, né? É bom demais. Muitos pastores buscam conselho, buscam ajuda com ele aqui, né? Mas ele é meio legalista, né? Mas tem que ser também, né? Isso ajuda muito. Tem um outro dom que é parecido com esse dom de governar, que é o dom de presidir, tá? Aquele que presida com cuidado. Presidir é ser presidente, tá? É administrar, é coordenar uma reunião. Se é exercer liderança na NVI, diz se é exercer liderança, que é exerça com zelo, né? Não é a mesma coisa que presidir, mas é isso. No texto original grego, esse versículo está escrito assim: pro proestamenon, tá? Proestamenos, en estou de, tá? Proestamenos en estou de. É o que está escrito ali, tá? Na NVI. Então, segundo Strong, esta palavra, proestamenos, refere-se a um caráter bem estabelecido que fornece o modelo necessário para direcionar outros, ou seja, para impactá-los positivamente pelo exemplo. O original do verbo proesteme, que significa cuidadoso para assumir liderança. Eficácia de influenciar as pessoas por ter uma reputação respeitada, ou seja, construída com base em um sólido histórico. Isto é, isto acontece dando exemplo da excelência e vivendo em fé. Já a palavra spolder significa diligência, seriedade, eficiência, eficácia, entusiasmo, esforço total ao fazer, obedecer rapidamente ao que o Senhor revela ser sua prioridade, elevar o melhor do que é bom, do que é o bom. Eu conheci aqui, nós tínhamos, é falecido hoje, um pastor da nossa convenção. Eu escrevi, deixa eu ler primeiro aqui. Presidir significa também
dirigir como presidente, governar, superintender, ato ou efeito de comandar, assumir controle de uma situação que está à frente. Presidir é o presidente. Nós tínhamos um pastor aqui chamado Antônio Duarte. Antônio Duarte foi presidente de nossa convenção, mas muitas vezes nas assembleias gerais ele era eleito para presidir a assembleia. E ele tinha uma habilidade assim de presidir que ele sabia estabelecer os padrões tanto dos comportamentos das pessoas. Ele fazia isso com uma seriedade, com um conhecimento de causa, com um respeito, com uma autoridade. Era impressionante assim aquela habilidade que ele tinha de fazer com que uma reunião funcionasse sem atropelos. Às vezes, as pessoas perdem a linha, né? Quando, na sua argumentação, ele tinha uma habilidade de conduzir os assuntos, conduzir as falas das pessoas, ele presidia uma assembleia com muita categoria, ele tinha um dom. Não era qualquer um, porque como eu sou da convenção há muitos anos, eu participei de muitas assembleias, e às vezes um outro era eleito e não tinha essa mesma habilidade, né? Então, o que fazia a habilidade dele um pouco era a serenidade, o que fazia também era o conhecimento, né? O conhecimento das leis, das regras, das normas. O que ajudava ele a presidir era também a sua serenidade, né? O seu dom de pacificador. Então, ele tinha um dom de presidir. Ele era um homem super respeitado enquanto estava presidindo a mesa da Assembleia. Então, é um dom espiritual que nem todos têm. Capacidade e autoridade de presidir, qualquer um pode ter, mas aquele dom de fazer com que as coisas funcionem. Era o mesmo dom que tinha o Tiago também, que foi chamado muitas vezes de dom de sabedoria, o Tiago lá em Jerusalém, que resolveu um problema que era causado na Assembleia de Jerusalém, que deu aquela confusão, aquela discussão lá. Depois ele ouviu Paulo, ouviu Pedro, tudo, e fez uma determinação e todo mundo acatou a palavra de Tiago. Tem aqui também o dom de misericórdia, tá? Misericórdia é uma palavra que significa ter pena, né? Se compadecer da miséria do outro, tá? Isso é misericórdia, ter o coração, cardia, né? Cardia é do latim coração e miserere é miséria, tá? Ter o coração, colocar o seu coração na miséria do outro. Se é misericórdia, faça, exerça misericórdia com alegria. Se o seu dom for de exercer misericórdia, exerça com alegria, não com tristeza. No texto original aparecem as palavras leune, hilarotete, né? Eleume, que ele colocou, não é leume, eleuon, significa ter piedade, mostrar misericórdia, ter sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, né? Ou que alguém que errou com você. Em lugar de você matar o cara, você perdoa, tá? Isso é ter misericórdia, tá? Também significa levar consolo aos entristecidos e que estão em estado de miséria. Se compadecer da miséria do outro. A palavra hilarotes significa disposição interior para prestar assistência através de um espírito disposto e alegre. Tá? Hilarotetes, hilarotes, ele escreveu hilarotes, mas hilarotete, tá? Hilário vem de alegria, tá? Misericórdia é ter compaixão, a compaixão despertada pela miséria alheia. É ter piedade, comiseração, pena, tá? É ter um sentimento de humanidade e piedade pela infelicidade de outro. Todos os que têm esse dom não conseguem ficar parados diante da necessidade e da desgraça alheia, independente de quem a pessoa é, mesmo sendo seu inimigo. É preciso ter muita misericórdia de alguns, né? Por isso que Paulo disse lá que Deus, sendo grande em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, né?
deu-nos vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, quando a gente quer entender misericórdia, é bom pensar em Efésios capítulo 2, de 1 a 5, tá? Que mostra assim, quem nós éramos miseráveis pecadores, filhos da ira, disse Paulo, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do amor que ele sentiu por pessoas miseráveis, pecadoras e perdidas, ele deu a vida por nós. Então, ter o dom da misericórdia significa isso, tá? Você está lidando com uma pessoa que não merece e mesmo assim você a trata de forma adequada com aquilo que ela necessita. E deu um acidente aqui para mim. Eu esqueci de uma coisa aqui. Vocês me dão só licença um minutinho que eu preciso colocar remédio no meu olho. Vamos ver se esse olho aqui. Vamos ver. Ele me deu lá, né? Lá no tinha. Não, não, aqui. Já voltei. Tem que botar colírio no olho. Caiu a lente do meu óculos aqui ainda. Ixi, sei lá. Vamos lá. Pessoas que têm esse dom podem cooperar na área de visitação a enfermos, asilos, pessoas carentes. É um dom que facilita nessa cuidado assim. É, eu não sei se eu tenho esse dom, mas eu gosto de cuidar de pessoa doente. Nunca me analisei desse ponto de vista aí. Dom de hospitalidade. Esse aqui é um dom que Pedro menciona. Não é os dons que Paulo menciona, é o dom que Pedro menciona. Sendo hospitaleiros, né? Filosenoie, filoxenoie, uns para com os outros, sem murmurações. Gugussimon, Gugusmon. A palavra filoxenos, origina-se pela junção dos dois termos, filéu, que significa amar, ser amigo, mostrar afeição, ser hospitaleiro, e xenos, que significa estrangeiro, estranho, né? Então, ser hospitaleiros é dar hospedagem para quem está viajando, receber na sua casa, né? Quem faz isso, que faça sem murmuração. A palavra gugus moça é resmungar, reclamar em voz baixa, soltar lamúria, demonstrar descontentamento e desgosto. As Escrituras nos mandam praticar a hospitalidade. Então, quando ele deu essa definição ali, eu acho que ele não estava pensando no significado do dom, que o dom de ser hospitaleiro, ele não reclama, né? Quem tem esse dom, ele faz sem murmuração. Mas a prática da hospitalidade é uma prática normal dos cristãos, né? E às vezes o pastor da igreja pede: quem pode receber o pastor Taborda na sua casa? A pessoa, ninguém se oferece, ele não se oferece, mas só sobra para mim. Então ele está murmurando. Então, não é que daí esse não tem dom, ele faz isso por um dever cristão, tá? Então, as escrituras nos mandam praticar a hospitalidade. Hospitalidade é mostrar apreço, é mostrar simpatia, é mostrar consideração, aceitação e afeição ao visitante que recebemos em nossa casa, sem ficar se queixando. No entanto, os que possuem o dom da hospitalidade, eles não somente têm essa capacidade de receber bem os visitantes, mas também se sentem felizes em ter hóspedes em sua casa. Esta é uma capacidade dada somente a alguns poucos crentes, embora seja um dever de todo cristão.
ser hospitaleiro. Eu fui numa igreja aí um irmão se apresentou para mim. Pastor, você vai para minha casa, porque a minha casa é a casa dos missionários. Tá? Então já está organizado aqui. Eu sou aquele que recebe os missionários. Na minha casa você tem de tudo. Você tem o seu quarto, você tem toda a liberdade, tem alimento, eu te levo para onde você precisar, né? Eu vou te buscar, né? Ele foi lá, eu estava hospedado numa outra casa, ele disse, era na minha casa. Então, ele tinha uma alegria especial. Ele orava conosco, ele nos levava onde que a gente queria, é impressionante. Então, era um dom, não era apenas uma obrigação de abrir as portas da sua casa e colocar nós num quarto lá e dar comida. Ele fazia aquilo com alegria, com disposição e estava a nosso serviço. Ele fazia isso com todos os missionários. Aquela igreja recebia muitos missionários. Ele fazia isso lá, né? Então, dom de ser hospitaleiro, tá? Isso é uma coisa importante. Aqui falamos então a respeito dos dons, tá? Dons de serviço, tá? Então nós falamos de três tipos de dons, tá? Os dons de ministério, que são os dons voltados para a pregação, para as atividades na igreja, dons de serviço, tudo é relacionado com a igreja, tá? Mas são dons separados, dons de atividade, e os dons espirituais que envolvem então a oração, o exercício da fé, os milagres que acontecem. Agora, tem alguns talentos ministeriais que não são qualificados como dons, mas que são também carecem da unção do Espírito Santo, tá? Para a teologia bíblica, muitas atividades são vistas como uma extensão da soberania de Deus. E o Espírito Santo atua concedendo competência, sabedoria de gestão e habilidades manuais que podem ser usadas para a expansão do reino. Então tem, por exemplo, a música, né? A importância da música e dos músicos na igreja, ela é muito grande demais. Então a música terrena é um reflexo ou um eco da realidade que já existe na dimensão celestial. Como diz lá em Apocalipse, os anjos estavam cantando louvores diante do trono e diante do Cordeiro, né? Cantando Santo, Santo, Santo. Então a música, todavia, no Novo Testamento, ela assume quatro funções principais. Tá? É importante a gente saber isso, tá? Ela é uma ferramenta de ensino e memorização teológica, né? Ajuda a gravar princípios bíblicos, né? Habita ricamente em vós a palavra de Cristo, né? Com cânticos espirituais e ações de graça, tá? Então, você pode ver assim que às vezes, numa igreja, as pessoas aprendem mais cantando, né? Por isso é importante pensar num louvor que também seja doutrinário. Às vezes tem músicas na igreja, uma música gospel, às vezes ela não é evangelística, às vezes ela é uma música apenas uma letra bonita, cantada por um cantor gospel, né? Tem uma música que eu, que eu cantava, que eu gostava de cantar, é bem bonita, agora esqueci o nome dela. É cantada por um cantor famoso, crente, e ela não tinha nada de evangelístico, nada de exaltação a Deus, era música bonita, né? Música que, né? Mas não tinha. Então, tem músicas que elas não são exatamente louvor, né? São músicas bonitas, mas não são exatamente um louvor, uma adoração. Então, a música, ela precisa também ter uma conotação doutrinária, que ensine alguma coisa. A música também, conforme diz lá em Efésios 5, né? Ela também é uma evidência da plenitude do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, né? E não vos embriagueis com vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito, cantando entre vós com música, com salmos, com hinos de louvor ao nosso Deus. É uma expressão de alegria comunitária e espiritual em contraste com a alegria mundana. Ela é também uma arma de resistência e resiliência em tempos de crise, né? Como vocês viram lá em Atos, Paulo e Silas cantando lá
no presídio. Então, o louvor é uma declaração da soberania divina na dor. Tá? Eu lembro que eu era ainda jovem, eu participei de uma equipe de evangelismo, essa equipe que passou na mesma época que passamos na Bahia, é, que eu fui conhecer o sertão baiano. Nós fomos numa casa em Curitiba, era uma mansão. Fomos levados lá, o pastor nos encaminhou naquela casa para cantar para duas senhoras idosas, tinham mais de 60 anos. Era uma mansão, nós chegamos, era um casarão assim, só tinha um alpendre, assim, nós colocamos nossos carros lá, cabiam acho, com 5, 6 carros, elas eram ricas. E nós entramos lá, sentamos na sala, logo apareceram as duas senhoras. Uma delas tinha câncer, o câncer estava comendo a orelha, comendo o nariz, ela tinha um caninho, ela não conseguia falar. E a outra tentava interpretar as expressões dela. A outra também não tinha boa saúde, também era idosa. Mas essa ali, o câncer estava comendo, era muito feia a aparência dela, porque o câncer estava comendo ela. Então nós falamos, oramos e cantamos. E o que eu achei muito interessante é que ela, mesmo com aquela dor, com aquela coisa assim, ela batia com as mãozinhas, batia a palma e batia o pezinho. E isso tentava expressar a alegria e a satisfação de estar cantando conosco, né? Então, o louvor é uma declaração da soberania divina sobre qualquer situação, mesmo desagradável, né? Essa mulher sentia uma paz no coração. Então, o louvor, a música é uma coisa muito importante que ajuda também nesses momentos. A música também, no Novo Testamento, é uma descentralização e a categorização do canto. Nós vemos no Novo Testamento que no Novo Testamento a música adquiriu uma diferença do Velho Testamento. No Velho Testamento, a música era cantada pelos filhos de Levi, né? Pelos levitas, era um grupo específico que cantava, entoava aqueles cânticos. Já no Novo Testamento, todos cantam. Paulo divide a música cristã em três categorias, né? Conforme Efésios e Colossenses: salmos, hinos e cânticos espirituais, né? A forma de cantar, os salmos são cantados, né? E existem os hinos que são feitos, né? E os cânticos espirituais que são motivados totalmente pela ação do Espírito Santo, tá? Então, a importância da música e dos músicos na igreja é muito grande. E precisa, então, mesmo que não. Para alguns pode ser dom espiritual, né? Mas para outros é um aprendizado. Mas mesmo assim, no exercício desse aprendizado, né? No resultado desse aprendizado, na utilização da música e dos próprios músicos, a gente vê a ação e a necessidade da unção do Espírito Santo, tá? Em outras atividades, né, na igreja, capacitação técnica que o Espírito Santo deu para a área de design e artesanato. Disse o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, em lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira. Tá? Então, uma capacitação técnica com a unção do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo para ele ser capacitado para quê? Então, são talentos ministeriais que estão à disposição do reino de Deus e contam com a ação do Espírito Santo. A maior base bíblica para a capacitação profissional está, vemos isso na construção do templo, que foi ali esse texto que Deus falou para Moisés. Tá? Então, Deus não escolheu teólogos para esta obra, mas sim operários, marceneiros e metalúrgicos, enchendo esses homens com o Espírito Santo. Aplicação disso, né? Funções que existem criatividade, engenharia, design, arquitetura e habilidades manuais são diretamente aperfeiçoadas pela ação do Espírito Santo. Então, ajudar as pessoas a compreenderem isso, que elas podem ser usadas por Deus e ser cheias do Espírito Santo para fazer essas obras também de arte na igreja. Então, a ação do Espírito Santo gera competência prática, inteligência técnica para resolver problemas complexos do dia a dia de trabalho.
e faz a pessoa enxergar, né, coisas do ponto de vista de Deus, né? Tem outra atividade ministerial aqui, governança, né? Nós já vimos lá o dom de governo, né? Então, Deus capacita espiritualmente para funções governamentais, até políticas, né? Nós temos o exemplo de José do Egito, como também exemplo de Daniel e seus amigos, né? Então, capacitação que Deus deu para José para elaborar um projeto de salvar o país da fome, né? E daí tem lá no Gênesis: acharemos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Né? É o Espírito de Deus que estava em José. Daniel e seus amigos trabalhavam no serviço público do Império Babilônico. E o texto diz que eles possuíam um espírito excelente e eram 10 vezes mais sábios que os outros funcionários em assuntos de administração. Então, capacitação que Deus dá, né, que o Espírito Santo dá. O ambiente corporativo e governamental exige discernimento e capacidade de antecipar problemas econômicos ou políticos. Na Bíblia, o Espírito Santo opera como uma força que concede inteligência administrativa superior. Veja que Paulo também enfrentou juízes e tudo assim, né, com a direção do Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo capacita também para essas pessoas. Tá? Liderança civil e estratégica e justiça, né? Também a ação do Espírito Santo. No período dos juízes, a liderança civil e militar de Israel não era hereditária e nem de ordem sacerdotal. Os líderes eram capacitados pontualmente para julgar e tratar estratégias de libertação. Eram cheios do Espírito Santo. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele julgou a Israel. Está falando sobre Otaniel. E saiu a peleja, né? Que é o Espírito Santo agindo também numa situação de estratégia de justiça. Então, juízes, advogados, policiais e líderes civis recebem do Espírito o senso aguçado de justiça, coragem para enfrentar a corrupção e sabedoria para aplicar leis de forma justa. Por último, dom do Espírito, a ação do Espírito Santo também para a justiça social, para a ação social, para a logística, justiça e assistência aos pobres. Assistência social na Bíblia não é vista como mero assistencialismo humano, mas como uma função administrativa sagrada, que exige plenitude espiritual para evitar injustiças e desvios de recursos. Quando a igreja primitiva cresceu, houve um problema de distribuição diária de alimentos para as viúvas necessitadas. Para resolver essa crise de gestão social, os apóstolos determinaram: escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa, tá? Então, para ajudar os pobres, para ser diácono, né, da igreja, para ajudar os necessitados, também necessitava de pessoas cheias do Espírito Santo. Não é qualquer pessoa que pode ser nessa função. No perfil dos agentes sociais, o primeiro escolhido foi Estevão, descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. O trabalho dele consistia em organizar filas, gerenciar mantimentos e garantir direitos iguais aos necessitados. Era cheio do Espírito Santo para fazer um trabalho aparentemente material e até carnal, né, por muitos. Unção para os marginalizados, o próprio Jesus iniciou o seu ministério declarando que a ação social era o foco de sua unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. Tá? Então, a ação de Deus. Ok. Aqui, eu vou mandar depois para vocês esse quadrinho aqui, numere por ordem de prioridade o que você mais gosta de fazer de acordo com o seu dom, com o dom que Deus te deu, tá? Então tem esse quadrinho aqui que eu vou mandar para vocês marcarem para mim aqui. É isso aí. Deixa eu ver aqui o que eu faço aqui. O que eu faço agora?
Yes. Voltei, voltei. Deixa eu sair daqui. Cheguei aqui. Ok, meu povo. Essa matéria é bem chata, cara, não termina nunca. Pastor, professor fala demais. Alguma pergunta, alguma contribuição vocês queiram dar? O Alex sempre mete a cara ali, né? Alex. Não, pastor, hoje eu tô tranquilo. Hoje eu tô, ao mesmo tempo eu tô assistindo a aula, eu tô tentando responder as atividades. Então, hoje eu tô bem pouco participativo. Também prestou atenção e meio trabalhando. Vou ter que, assim, entendi bastante coisa deu para capturar, mas vou ter que refazer ela para fazer o resumo e absorver mais, porque tem Ok. muita atividade, né? Tem bastante atividade. Tá? A próxima aula eu vou fazer uma espécie de recapitulação de nosso conteúdo, porque depois eu vou preparar vocês para a prova. Assim como eu fiz em evangelismo, eu vou dar 7 aulas e a última aula será a aula para a prova. Vocês vão ter um tempo para realizar a tarefa de vocês, tá? Em lugar da última aula, eu vou dar uma prova para ser entregue na última aula, que seria a última aula, né? Porque eu falhei um dia, né? Vamos ver como que nós compensamos isso aí, ok? Ó, pastor, eu tô tentando adiantar todos os resumos. Te falar a verdade, sim. Vou tentar adiantar todos os resumos até o dia 20, né? Que o senhor falou, né? É, acho que é. Eu tive um Sim, bem. probleminha. Eu tive um, assim, na verdade, esse semestre foi assim, que na verdade não é justificando, não, mas esse semestre foi difícil para mim, assim, não, eu vou ter que deixar uma matéria para trás, né, mesmo que eu fiz assim todo semestre, mas vou ter que deixar Sim. uma disciplina para trás, porque eu não realmente não consegui, que eu só fui assistir aula lá no março, janeiro, fevereiro, março, abril, só fui assistir aula mês certo, no mês de abril, então não consegui pegar a disciplina. Tem muita. É muito conteúdo. Seminário sempre é uma coisa assim que é bastante exigente, né? Porque a gente também sai um pouco do nosso ritmo de vida, a gente trabalha, vocês trabalham e tudo, mas é um sacrifício necessário, né? A gente que dá aula, você não pode compreender muito o problema de vocês, né? A gente que dá aula tem que passar o conteúdo, tem que dar o máximo que pode dar, porque vocês possam pelo menos ter uma chance de ouvir o máximo, né? Depois vão se sacrificar para aprender. A gente vai aprender mais depois no próprio exercício do trabalho, né? Mas tem um conteúdo. Costumo dizer que o seminário é como se ele estivesse criando para vocês uma biblioteca mental, tá? Está separando a biblioteca de vocês por assunto. Então, vocês têm, sabe onde é que estão as teorias, onde é que estão os conceitos, e depois na prática vocês vão saber localizar, né, o que é que vocês querem. Assim faz a teologia sistemática também. Então, se quer saber sobre o Espírito Santo, você vai na prateleira do Espírito Santo. Se quer saber sobre o perdão, vai na prateleira do perdão, né, para buscar lá as informações. Que a igreja não dá isso para gente, né? A igreja ela é geral, então ela mistura tudo e coloca tudo como se fosse uma salada de fruta, alimenta bem, dá prazer, é gostoso, mas não é pedagógico, né? É aquilo que a gente aprende na igreja, tá? Então você come muitas vezes o mesmo feijão, você sabe qual é o tempero que tem, né? Mas, Ô, professor mas é Taborda, sempre a mesma coisa. Fala, Silene. esse resumo pode ser bem sucinto, né? O 15 resumo, linhas. 15. É, Nossa, tá. tá. 15 linhas.
para poder entender o que foi falado. Ok, vamos parar por aqui então. Está todo mundo desanimado, parece hoje com a cara de É cansado aí. segunda-feira, pastor. É segunda-feira. O cansaço do final de semana vai agora que a gente vai entrando no ritmo, né? Segunda-feira, né, Começa, Cristiano? começa a semana cansando, né? É, a gente parece que chega em casa, mesmo que chega em casa, não tem, tem que fazer as coisas para comer, aí a gente fica Ai, Não tem Jesus descanso, Cristo. não. Não tem descanso, não. Porque Pois fim é, de semana a gente pensa mas que vai descansar eu e acho que não ver vai dar vocês eu igual. não tenho esse dom da misericórdia, né? Como, como eu não tenho um pastor, da misericórdia, não. o dom da misericórdia não funciona aqui. O dom do castigo aqui. Ainda bem que o meu castigo não é o castigo eterno, né? Castigo da exortação. Ok, vamos orar então, para terminar Paz, nossa aula. Dani, pode orar conosco, Dani? paz do Senhor, pastor. Está me ouvindo? Ah, estou ouvindo, pode falar, Andréia. Eu falo assim que, como o irmão Alex aí falou, esse mês aí de maio, para mim também foi um mês assim bem corrido. E eu estou aqui também adiantando as atividades para me mandar para o senhor. Eu fiz isso aqui, esse exercício que o senhor pediu na terça-feira, no caso aqui, tem que já salvar aqui, já manda para o senhor aí, como é que tem que fazer? Salva e manda. Manda urgente. Tá, Manda, eu tô mas, ó, fazendo. ou você manda, vai mandar para mim, mas você também você me avisa no grupo. Pastor, eu enviei para ficar mais fácil para eu poder trabalhar direitinho, tá? Porque como eu recebo, como eu falei na outra vez, eu recebo muitas mensagens e às vezes a mensagem você vai lá para baixo, depois fica por ordem alfabética e eu vou perdendo assim, às vezes eu demoro Sei. a achar. E também não coloquem com aquele tempo limitado, né? Tá? Aham. Desbloqueiem aqui, deixo ali, porque eu nunca sei quando que eu vou ter tempo de olhar tudo, porque é muita coisa, tá? E como esse negócio do meu tratamento aqui às vezes me impede de fazer alguma coisa, porque eu tenho que sair, tenho que ir no médico e fico lá às vezes o dia inteiro, né? Então me mandem, que daí depois eu sei, você mandou, eu já vou direto no seu nome lá e capto tudo, tá bom? Tá. Eu tô usando tudo pelo celular e às vezes eu não consigo, eu perco muito as coisas aqui no celular, entendeu? E aí eu não É, consigo fazer tudo. Aí eu tô indo aos poucos, mas vai dar certo. vai orando para Deus te dar um computador aí. Amém. Amém, E pastor. funciona, viu, Tá bom. Andréia? No meu primeiro ano de seminário, eu orei para Deus me dar um computador. No final do ano, Deus me deu um computador. Funciona, funciona. Tudo que eu quero eu oro. Às vezes demora um pouco, mas o que chega, chega, né? A oração tem que ser objetiva também. Ok, vamos fazer agora uma oração final. Então, eu tinha pedido para a Daniele orar conosco. Você está aí ainda? Nem podia orar conosco, Dani. Amém. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela aula de hoje. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos proporcionado. Obrigado pela saúde do professor Taborda, que tem se recuperado bem. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo e a tua provisão. Dá-nos uma boa noite de sono. Coloque cada um debaixo da sombra do Onipotente. Livra-nos de todo mal. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe vocês. Boas aulas daqui para frente. E vamos em frente, que atrás vem gente. Tá? Boa noite. Deus Boa noite. abençoe. Amém. A paz a Amém. todos. E todos tenham uma Capaz. ótima semana. Amém. Amém. Ótima semana a todos. Deus abençoe. Boa Amém. noite. Firmes na rocha.
Boa noite, a paz do Boa. Senhor. Estou saindo aqui.